Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa, sejam bem-vindos à Família das Graças. Lista de intenções para a nossa missa de hoje. Ação de graças, pelo aniversário hoje de Maurício Macerô dos Santos, pelos 50 anos de casamento de Marlene Marques Cascum e Nassim Shaul Cascum, pela recuperação da Covid de Eliane Ferreira e de Arthur Rangel, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados pela Covid-19 e pela família Cascum El Ajouze. Súplicas pelo casal Átila Monteiro Coelho e Denise Correia Coelho, pela cirurgia e cura de Eliane Ferreira, pela cura física e espiritual de Holanda Caetana Alves de Souza, pela cura e libertação de Marlene Salete Mateus da Rosa, pela reconciliação, restauração e santificação das famílias, pelo fim da pandemia e misericórdia para o mundo, que estamos clamando no nosso cerco de Jericó, pelas intenções do Papa Francisco e a santificação do clero e pela paz do mundo. Saúde, pela cura e recuperação da saúde de Pedro Vicente, Carlos Larica Neto, Simone Cândido Medeiros, Maria Luísa Lenze, Cibele Pestana, Carlos Gomes, Sara Morim, Clarice Soriano dos Santos, Juliana Furtado, Rosângela Montoso, José Edilson Eduardo Lins, Renata Gomes, Noa Berlioz, Rafael Marques Gonçalves, Wallace Lima, Eurico Galhardi, Denise França Lor Gonçalves, José Soares Gonçalves, José Soares Gonçalves Júnior, Mariana Lor Soares, José Carlos da Costa Coelho, Gabriel Coelho Mendes, José Alfredo Lousada, Wanda Maria Monteiro Coelho, Eugênio Patielli, Ruth Bastos de Jesus, Davi Luiz Nascimento, Rogério Cunha de Moraes, o menino Gustavo, Monsenhor Jonas, Eliana do Socorro Nascimento, Padre Thomas, José Pereira de Assis Neto, Raul Romero Gonçalves, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aqueles com depressão. Páscoa, falecido ontem, Iveson Moreira de Oliveira. 4º dia de Maura Baria Uguesnin. 5º dia de Elison Moura. 6º dia de Jaime Marques Gomes. 7º dia de Luiz Antônio Esteves dos Santos. 7º dia de José Antero Neto. 1 ano de Eliana Branco. 31 anos de Eduardo Henrique Fonseca Clementino. Por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. A Ascensão do Senhor. Dia Mundial das Comunicações Sociais e início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. No 7º domingo da Páscoa, a Igreja do Brasil celebra a solenidade de Ascensão do Senhor, 40 dias após a ressurreição. Jesus Cristo elevou-se aos céus diante dos discípulos reunidos, enviando-os em missão. Ainda trazemos ao altar do Senhor outras intenções à celebração do 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, cujo tema é Vem e Verás. E o início da semana de oração da unidade dos cristãos, que todos os anos culmina com a celebração de Pentecostes. Com alegria, iniciemos nossa celebração, todos de pé para recebermos nosso sacerdote. Todos querem te adorar, tua ação. Passos preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor,
saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Boa noite, família das graças. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos sentados, por favor, alguns instantes. Hoje a igreja celebra a grande solenidade da ascensão do Senhor Jesus aos céus. Ele que vai agora estar à direita do Pai Todo-Poderoso. E nesse dia acontecem 2 pedidos de oração. Primeiramente, a gente pede a oração pelos meios de comunicação sociais que existem. Lembrando que hoje Jesus, subindo aos céus, ele nos dá uma ordem. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai a boa nova. Nós cristãos devemos sempre oferecer uma boa comunicação aos outros, uma boa palavra. E nós sabemos que hoje em dia existem tantos meios de comunicação e muitas vezes nós não sabemos utilizar esses meios de comunicação a serviço da vida, a serviço da verdade. Então é importantíssimo orarmos pelos meios de comunicação sociais para que eles sejam bem utilizados, tanto pela imprensa como também por nós mesmos. Hoje todo mundo tem um celular nas mãos, mas lembre-se, o meio de comunicação que eu tenho está a serviço da verdade, está a serviço do bem e da salvação das pessoas. Rezemos por essa intenção tão importante nos dias de hoje. Uma outra intenção de oração que se começa nesse domingo, a igreja começa a rezar pela unidade dos cristãos. Estamos na semana de Pentecostes. Os discípulos se reúnem com Nossa Senhora no cenáculo, ficam em oração durante 9 dias, suplicando: vem Espírito Santo e renova a face da igreja. Nós cristãos iremos também repetir o mesmo gesto. Essa semana para nós é uma semana de oração para todos os cristãos. E vamos suplicar que Deus possa dar unidade a toda a igreja, dar unidade a todos os cristãos, que nós não sejamos divididos, pelo contrário, que o Espírito Santo possa dar o dom da unidade entre nós que cremos em Cristo. E agora de pé, com alegria, iniciemos a Santa Missa, cantemos o sinal da cruz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Juntos rezemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nos coloquemos em oração. Também é bom lembrar que nós estamos no nosso terceiro dia da novena de Pentecostes. O dia certo da ascensão de Jesus foi na última quinta-feira. Na última quinta-feira se completou 40 dias após a Páscoa. E nós temos 9 dias de quinta-feira para cá, 9 dias de preparação para a vinda do Espírito Santo. Estamos hoje no terceiro dia de novena. Então é nossa obrigação de cristãos. Peça a Deus que derrame sobre nós o seu Espírito Santo, que esse Espírito Santo renove a nossa vida e os nossos corações. Oremos. Ó Deus, Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros do seu corpo, somos chamados, na esperança, a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, escutemos com atenção a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo, aos apóstolos que tinham escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-los. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá
do mesmo modo como o vistes a partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibas qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sobre os pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muita alegria de pé, aclamemos ao Santo Evangelho, cantemos o Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: e expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, cantemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Fiquemos sentados. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Amados irmãos e irmãs, como a própria palavra de Deus hoje nos falou, passados 40 dias, o Senhor sobe para a direita do Pai Todo-Poderoso. E é esse mistério que a liturgia, a Santa Missa, nos coloca no dia de hoje, nos atualiza. É sempre bom e importante dizer que quando nós celebramos a liturgia, nós estamos celebrando fatos passados. Esses fatos passados se tornam presentes na ação litúrgica. Estamos contemplando a ascensão do Senhor. Estamos contemplando a sua ida ao Pai. Nós também somos hoje, nesse Evangelho, esses discípulos que contemplaram Jesus subindo aos céus. E também somos esses discípulos que receberam uma ordem, um convite, isso é, de nós nos colocarmos em oração para esperar o batismo no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amados, com certeza a ascensão de Jesus marcou a vida dos discípulos. Afinal, não deixa de ser uma despedida. E lembrando que a ascensão de Jesus também causou preocupação nos discípulos. Por que preocupação? Os discípulos receberam uma missão. Ide a todo mundo, pregai o meu evangelho a toda a criatura. Agora os discípulos têm que evangelizar o mundo inteiro. E imagine a tensão, a preocupação dos discípulos, sabendo que eu tenho que evangelizar o mundo inteiro. Como que nós faremos isso? Se ele não está mais conosco fisicamente? Como que faremos a pregação do evangelho acontecer se ele foi para junto do Pai Todo-Poderoso? Então, com certeza, os discípulos ficaram amedrontados, preocupados. Marcou a vida dos discípulos a festa da Ascensão. Mas também é importante dizer o seguinte: os discípulos estavam preparados para essa missão, sim. Preparados em 3 níveis: no nível intelectual, no nível afetivo e também no nível espiritual. Pois bem, Jesus, desde o início, quando convocou os discípulos até a ascensão dele à direita do Pai, Jesus sempre preparou os discípulos para esse momento de evangelização de todo o mundo. Lembre-se que os discípulos acompanharam Jesus em todos os momentos. Os discípulos eram testemunhas quando Jesus pregava o Evangelho. Quando Jesus pregava o Evangelho para as multidões, quando Jesus ensinava as parábolas, estavam ali os discípulos também aprendendo ao lado. Quando Jesus debatia com os fariseus, também os discípulos estavam ali acompanhando. Ali fazia parte da formação intelectual. Os discípulos estavam aprendendo, guardando em seu coração as palavras que o Senhor Jesus transmitia. E também é bom lembrar que quando os discípulos estavam a sós com o Mestre, quando eles estavam a sós com o Mestre, Jesus também explicava somente aos apóstolos as parábolas. Então os discípulos também foram preparados intelectualmente sobre a doutrina de Jesus, sobre o Evangelho. Mas não basta a formação intelectual. Também os discípulos foram formados na experiência com o Mestre. Foram também preparados de forma afetiva. E eles foram assim educados através de exemplos dados por Jesus. O afeto se educa por exemplos, não somente com palavras.
Os discípulos, eles também foram testemunhas de muitas vezes que Jesus orava ao Pai. Então, Jesus estava ali pelo exemplo, educando os discípulos. Os discípulos também acompanhavam Jesus com a maneira, o modo como Jesus tratava os abandonados, os pecadores. Lembre-se todos, as palavras, elas atraem, mas os exemplos arrastam. Jesus educava os discípulos pelo exemplo. E é importante também lembrar quantas vezes Jesus, a maneira dele ser enérgica na crítica com as tradições, com os costumes de sua época. Vejam, os exemplos de Jesus marcavam a experiência dos discípulos. Então lembre-se que não é somente a parte intelectual que é importante, mas também a forma afetiva. Isso é importante porque quando os discípulos iam pregar o Evangelho, quando eles fossem evangelizar, era importante ter no coração, na lembrança, a maneira de ser de Jesus. Como Jesus se comportava com os pobres, como que Jesus se comportava com os enfermos, como Jesus se comportava com os pecadores. Então, quando os discípulos pregavam o Evangelho, eles tinham na memória, no coração, a maneira de como agir, de como se comportar. Porque Jesus pregava com os exemplos. Vejam, amados, esse ponto é importantíssimo para nós. Porque o dever de pregar o Evangelho não é somente do Papa, dos bispos, do padre. O dever de pregar o Evangelho é de todos nós. É também o teu dever, tua missão de levar esse Evangelho adiante. E tem muito católico que pensa que evangelizar basta eu saber o catecismo de cor. Basta que eu saiba o catecismo de A a Z. Evangelizar não é somente transmitir palavras. Você evangeliza com sua própria vida, com seu exemplo. Do que adianta o padre pregar, falar e lá na porta da igreja tratar mal vocês? Não adiantou nada. Eu posso saber muito bem teologia, eu posso saber muito bem a doutrina da igreja, de cor e salteado, mas do que adianta eu saber doutrinar vocês, mas se com a minha vida eu estou contradizendo tudo aquilo que eu preguei? Evangelizar também é tratar bem os outros. Evangelizar também é eu ser educado com os outros. Evangelizar também é eu perdoar, agir com misericórdia. Evangelizar não é somente falar com palavras. Evangelizar é muito mais com a vida. Por isso que Jesus educava os seus apóstolos para a missão, não somente com palavras, mas com exemplos concretos. Porque esses exemplos eram importantes para os apóstolos no momento em que os apóstolos fossem tratar com as pessoas. Evangelizar não é somente com palavras, mas muito mais com os nossos gestos e atitudes. Às vezes, com nossas palavras são muito bonitas, são atraentes, mas se a minha atitude não for responsável, eu perdi mais uma alma. Se eu não saber tratar com coerência, com amor aquela pessoa, eu estou perdendo mais uma pessoa. Então lembre-se, evangelizar com toda a vida. E aqui eu quero já terminar com uma palavra de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis falou o seguinte: nós devemos evangelizar, e se for necessário, com palavras. Se for necessário, evangelize com palavras. Isso é, quando for necessário, porque, na verdade, evangelizar é mais com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com os nossos exemplos. As palavras atraem, mas os exemplos arrastam. Então lembre-se que nós precisamos, como discípulos, sermos formados intelectualmente, sim. Eu devo conhecer o Evangelho, eu devo conhecer a doutrina de Cristo, para falar bem a sua verdade, mas também eu devo me comportar bem, amar os outros, respeitar os outros, ser educado, respeitar, mas falta o terceiro nível. Não é possível evangelizar sem estar unido a Cristo. Não é possível evangelizar se eu não tiver joelhos dobrados. Por isso que os apóstolos, quando os apóstolos contemplam Jesus subindo aos céus, eles não vão para a missão de imediato, não, eles vão para o cenáculo, para estar em oração durante 9 dias. Antes de evangelizar, eles oraram, suplicando a força do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo estamos despreparados. Sem o Espírito Santo estamos órfãos. Mas é através do Espírito Santo que Jesus age em nós. Lembre-se todos, evangelizar não é uma obra nossa. Evangelizar é uma obra de Jesus através de nós.
Não se preocupe como será feita a missão. Evangelizar começa em casa, com os filhos. Será que você, como pai, como mãe, será que você pega os seus filhos e ensina a catequese em casa para os seus filhos? Pega lá o evangelho, lê o evangelho para os seus filhos pelo menos? Então lembre-se que evangelizar começa em casa, com meu marido, com minha esposa, não somente com palavras, mas com os meus gestos. Mas lembre-se que a obra quem faz é Deus em nós. Por isso é importantíssimo que nós estejamos unidos a Cristo. Quem está unido a Cristo terá a força, o poder e a autoridade de bem evangelizar e levar pessoas para Jesus. Completando a homilia, é importante que tenhamos bem claro qual é a missão da Igreja Católica. Aí pergunto para você, qual é a missão da igreja? A missão tua, minha, é salvar almas. E como que eu salvo almas? Levando essa pessoa para Cristo Jesus. E eu levo pessoas para Jesus através de palavra, comportamentos, mas muito mais ainda, o que convence as pessoas é a ação do Espírito Santo. Lembre-se, evangelizar não é uma obra nossa, mas é uma obra do Espírito Santo através de nós. O que Deus te pede é somente a sua boa vontade. Se você tiver uma boa vontade, Deus usará da sua vida para que muitos conheçam o seu amor. Assim seja. Amém. De pé, professemos aquilo que nós acreditamos. Hoje o credo, ele é diferente. O dia de festa, dia solene, é o credo niceno-constantinopolitano. É um credo mais longo. Então rezemos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarregou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ao celebrarmos a Ascensão do Senhor, apresentemos nossas preces, rogando, de modo especial, que sempre tenhamos forças para anunciar a boa nova da salvação. E levemos a Deus nossos pedidos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, que continue fielmente no mundo a missão salvadora de Cristo, sendo vivo testemunho da glória que nos espera. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelo clero e por todos os que anunciam o Evangelho, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo, testemunhando fielmente a boa nova de Cristo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que trabalham nos meios de comunicação social, para que, iluminados pela sabedoria do Evangelho, sejam anunciadores da verdade que liberta. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela semana de oração,
pela unidade dos cristãos, a fim de que nos conscientizemos sempre mais da fé em Deus, que nos une e liberta, vencendo assim todas as atitudes que separam pessoas e povos. Em nome das religiões, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo ano arquidiocesano da solidariedade, para que nossas atitudes irradiem a presença de Cristo ressuscitado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ao celebrarmos, Deus de amor, a ascensão de vosso Filho, Senhor do Universo, proclamamos vossa grandeza e vossa glória, imploramos a graça de anunciá-las incessantemente a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Sentados, nos ofertando a Cristo e colocando nossa vida à disposição da sua missão de pregar o Evangelho, cantemos nosso canto do ofertório. O pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se emola sobre o altar, a celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós. Ficamos de pé. Vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pôr por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a pátria celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa
salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencendo o pecado e a morte. Vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus e tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida. Juiz do mundo e Senhor do universo, Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Orani, também nosso bispo Fernando, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que vosso Filho único elevou à glória da vossa direita a fragilidade de nossa carne. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos, de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda.
Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Rezemos agora pelos nossos irmãos falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, por Iveson Moreira de Oliveira, falecido ontem, por Maura Baria Ugenin, Elison Moura, Jaime Marques Gomes, 7º dia de Luiz Antônio Esteves dos Santos, 7º dia da Páscoa de José Antero Neto, por 1 ano de Eliana Branco, por 1 mês de Eduardo Henrique Fonseca Clementino, por todos os membros falecidos da nossa comunidade, pelas almas do purgatório, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Ide pregai o Evangelho a toda criatura, batizai e fazer discípulos é a missão de todos nós. Fazer discípulos de Jesus é a nossa missão. Atrair pessoas para Cristo. E todos esperam por Cristo. Todos os corações esperam por Ele. E todos os corações esperam que alguém possa transmitir Jesus Cristo aos outros. É você o canal de Jesus Cristo na sua família, na sua realidade que você se encontra. Você é testemunha de Jesus aonde quer que você esteja. Leve esse Jesus aos outros. E lembre-se, existem muitos corações que estão esperando a voz de Cristo através da sua voz. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus.
Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz, Senhor, a nossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Ficamos sentados, sempre nos lembrando das orientações que existem para a comunhão nesse tempo de pandemia. Chega o grande momento da nossa união com Jesus através do pão da Eucaristia, onde ele realmente se faz presente. Santo Agostinho fala o seguinte, ele fala que hoje, com alegria, Jesus sobe aos céus. E aonde está Jesus, ali estará o nosso coração. Que o nosso coração se eleve até Jesus. E diz também o próprio Evangelho, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Que o meu coração esteja no céu, que o meu coração esteja unido a Jesus, e é a minha união com Ele que eu terei forças para pregar o Evangelho com as palavras e com minha vida. Momento da comunhão, o padre e o ministro virão até você. Quem estiver preparado para o banquete da Eucaristia ficará de pé. O ministro vai te falar o corpo de Cristo, você responde com seu amém. Você vai retirar a máscara pelo fio da máscara, a comunhão será nas mãos. Ao colocar Jesus nas tuas mãos, logo você deve comungar na frente do ministro. E depois também ficar muito atento com os fragmentos da hóstia consagrada. Cada fragmento deve ser devidamente comungado. Depois recoloque a máscara, voltará a ficar sentado para cantar conosco, com a nossa igreja, com a nossa comunidade, o canto da comunhão. Gestos, palavras, até que volte outra vez, enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão. Nesta vida escondida no pão, enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão. Jesus iremos viver, nesta vida escondida no pão. Banquete, alimento o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. Enquanto amanhecer,
O dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Do amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este pão vivo, mandado a nós por Pai, quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. Enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Ressuscitou para nós esta verdade, vai anunciar a toda a terra com alegria e cantar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Fiquemos de pé. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, escutemos a mensagem da vivência. Celebrar a ascensão do Senhor é tomar consciência da nossa vocação de evangelizadores, uma vocação que se exerce em qualquer tempo e lugar. Assumamos, assim, a missão que o Senhor nos confiou. Nossos avisos, os avisos da nossa comunidade. Quem hoje vai passar a transmitir, anunciar a boa nova dos avisos? Escutemos com atenção. Durante o mês de maio, o Papa Francisco nos convocou a rezarmos o terço diariamente pelo fim da pandemia, bem como pela retomada da vida social e do trabalho. Animamos nossa comunidade a perseverar nessa salutar oração em família e nos seus grupos, por essas intenções. Como comunidade, nos reuniremos no dia 27 para juntos recitarmos o Terço das Graças. Continuamos nossa caminhada em direção ao 6º encontro do Cerco de Jericó, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Não desanime. Sua presença e perseverança é preciosa, rezando o Terço da Misericórdia todos os dias, clamando a misericórdia do Senhor sobre o mundo e fortalecendo o pedido pelo fim da pandemia. A campanha Solidariedade que Cura conta com a sua doação.
Alimentos não perecíveis, leite em pó e artigos de higiene são bem-vindos para montarmos as cestas básicas que enfeitaremos a nossa capela no dia da solenidade de Corpus Christi. Estaremos recebendo sua doação em todas as missas no mês de maio e na secretaria. Contamos com a sua audiência em nossas publicações em nossas redes sociais e no canal do YouTube. Curta, deixe seus comentários e compartilhe, ajudando-nos a crescer nessas plataformas digitais. Muito bom. Hoje, então, a igreja reza no dia da Ascensão do Senhor. Está orando pelos meios de comunicações sociais. De forma especial, queremos também rezar pela nossa pastoral da comunicação, que aqui brilhantemente é feita aí por aqueles que transmitem a missa pela internet. Hoje está aqui o Pedro, a doutora Cristina. Então, vocês são a nossa forma de nos comunicar, né? De levar a Santa Missa a tantas pessoas que estão em suas casas, seus lares, os nossos irmãos enfermos. E nós hoje temos a ciência, todos nós, da importância dos meios de comunicação sociais, que devem ser bem usados, bem utilizados a serviço do Evangelho. Nós, cristãos, devemos utilizar a internet com muita responsabilidade. Uma palavra fere, mas também uma palavra salva. Que você aproveite todos os meios que você tem à sua disposição, vídeos, etc., né? Tantas mensagens eletrônicas que nós temos, aproveite esses meios para pregar o Evangelho. Porque muitas vezes nós também precisamos escutar uma palavra bonita. Nós também, às vezes, até o padre também, tem dias que eu não acordo bem, né? Aí, como é bom quando chega uma mensagem lá de uma pessoa que te dá ânimo e te levanta a moral, nós também somos movidos por boas palavras. Então, que você possa ser transmissor, possa ser um anjo de luz aí nesse mundo, transmitindo boas palavras que possam resgatar, salvar. Seja também você um bom comunicador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também evangelizamos e também nós precisamos ser evangelizados. Evangelize o padre também, né? Eu também vou evangelizando vocês e vocês também vão me evangelizando com seu exemplo, com seu testemunho e também com suas palavras. Um vai evangelizando o outro, até chegarmos um dia na glória do céu, com toda certeza, tá bom? Vamos ficar de pé. Obrigado pela sua participação, pessoal da internet. Dá os nossos parabéns ao meu tio Maurício, que está fazendo aniversário hoje. Nossos parabéns, felicidades ao meu tio, uma salva de palmas. E também pelos 50 anos de casamento de Marlene Marques Cascum e Nassim Shaul Cascum. A eles também uma salva de palmas. Parabéns. 50 anos de casadas. Missa, próxima quarta-feira, missa da restauração, às 8 horas da noite. Participe conosco aqui na capela ou participando pela internet. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão Nossa Senhora das Graças, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, bom descanso, uma boa semana de oração de Pentecostes e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora, ela também que é chamada como 3 vezes admirável, Maria também de Xanster. E Nossa Senhora com tantos nomes, com tantos títulos, veneremos nossa mãe, a mãezinha do céu. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceis trazer em vosso seio, ressuscitou como disse. Rogai a Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Amiga como mãe, amor de Jesus, falecer, vou entregar, meu confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior.
Deus é maior. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Já seja minha luz. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja a tua luz. Maria passa na frente.